Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Descomplicar a Juventude. É verdade, vamos falar de um tema muito especial e por isso também estamos de casa nova. Vamos falar sobre identidade de género. O género é atribuído ao bebê logo na gravidez e também à nascença. Mas será que nos identificamos com esse que nos foi atribuído? Vamos falar sobre a realidade de pessoas trans com uma convidada muito especial. Essa convidada é a Alexandra, ela que é membro da AMPLOS, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. Vamos a isso. Bem-vinda, Alexandra. Acha que a identidade de género devia ser um tema mais abordado nas escolas? Acho. Nas escolas e um pouco por toda a parte. Percebo que ainda há alguma resistência, algum tabu, algum medo, é o tal medo do desconhecido, e que as pessoas tentam evitar porque não sabem lidar com a situação. E acho que sim, acho que nas escolas principalmente devia ser muito mais abordado do que é ainda. Sim, porque realmente as pessoas mostram sempre alguma resistência àquilo que consideram diferente, não é verdade? Exato. É assim, nós próprios, os pais, vamos lá ver, eu estou aqui, a representação, não sou a Alexandra, estou aqui a representar uma associação, que é a AMPLOS, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. Nós somos tipo assim um gangue. Porquê? A AMPLOS aqui é muito importante e mesmo essas questões, quando nós de repente, que foi o meu caso, posso falar do meu caso, outros te podia trazer para aqui, mas o meu... Eu, durante 14 anos, fui mãe de um rapaz, eu não tive indicadores nenhuns de outra situação e, de repente, descubro que sou mãe de uma rapariga. Pânico. E agora o que é que eu faço? Uma série de questões, porque nós vem-nos logo à cabeça uma série de coisas, daí a importância da AMPLOS, porque, de repente, alguém me encaminhou a AMPLOS. E eu chego, eu digo quando chego a AMPLOS, a um encontro online, estamos a falar em plena pandemia. Okay. Tudo isto se passou em 2020. Okay. O coming out da minha filha aconteceu em 2020, plena pandemia. De repente vou ao encontro da AMPLOS com uma quantidade de pensamentos completamente, que hoje vejo que eram absurdos, mas eram os que eu tinha na altura, quando sou confrontada com a questão. E o que é que eu encontro? Encontro uma série de pais e mães que estavam ali com os braços abertos e um colo imenso para me receber e que vão num processo muito mais adiantado, estavam já no processo, e desmistificaram logo ali uma série de questões. E eu, aos poucos, fui começando a moldar também o meu pensamento, eu e o meu marido, não é? Para saber lidar com as questões da Amanda. Não vos vou dizer que foi fácil, não foi, eu mentiria se dissesse que foi, pronto, bora lá, não. Não foi. Foram conversas muito difíceis, as iniciais. Nós não entendíamos. Cá está. O desconhecido que o João mesmo agora estava a falar. Nós não sabíamos com o que é que estávamos a lidar. Eu, às vezes, quando vou falar a algum lado, eu costumo dizer, eu sou uma pessoa cisgênero, heteronormativa. Porquê? Não sei. Eu sou. Tenho sorte. A minha filha é uma jovem trans, ela não é porque quer, ela é. Muitas das vezes as pessoas, quando eu lhes digo, ou que me perguntam, então como é que está? Dizem um dead name, eu tenho que estar ali com aquela conversa, que já não é um rapaz, é uma rapariga e tal. E muitas vezes ouço esta expressão, se foi ela que escolheu, eu respondo sempre, atenção, eles não escolhem, eles são. Ninguém escolhe o caminho mais difícil. Porque ela, se escolhesse, não escolhia o caminho mais difícil. Claro. É isso, exatamente. Antes de passar só para o seu caso em particular, também enquanto mãe, só lançar-lhe esta questão de uma visão mais geral, como é que nos países da Europa e concretamente em Portugal, vê em termos de sociedade a forma como se lida com a identidade de género? Eu tive a AMPLOS promoveu em setembro uma conferência internacional onde tiveram pais de uma série de países europeus e quando nós pensamos que nós, Portugal, estamos muito atrasados nesse aspecto, fiquei surpreendida. Casos como Itália, por exemplo, vou-vos dar um exemplo concreto de Itália. Itália ainda tem que fazer as cirurgias todas para depois, só no fim, depois de atestado por um médico, é que se pode ir fazer a alteração da identidade. Cá em Portugal, felizmente, também já foi assim.
Já foi assim. Felizmente as coisas evoluíram noutro sentido. Mas ouvi naquela conferência europeia ali relatos de que não me surpreende haver uma elevadíssima taxa de suicídio naqueles países, nesta comunidade, porque de facto as coisas não são nada fáceis. E nós em Portugal, ao contrário daquilo que possamos pensar, estamos já muito à frente. Parece que não, mas estamos. Nós às vezes é que não conseguimos ver para dentro. Ok. Mas quando nós lidamos e conhecemos outras pessoas que nos fazem relatos, que nós pensamos que essas pessoas vão lá muito mais à frente, nós percebemos, para lá, se calhar as coisas não estão assim tão mal. Achamos sempre que a galinha da vizinha é melhor que a nossa. Completamente. É verdade. É isso. Já que falamos aqui até nessa questão das cirurgias, vale a pena explicar o conceito em si da transexualidade, porque nesse caso é como se o que se vê, como se o nosso corpo é que definisse o nosso género, como se fosse preciso ter as características femininas para ser considerada uma mulher ou vice-versa. Ainda bem que falas nas cirurgias. Ao contrário do que se calhar as pessoas que não estão informadas pensam, as outras cirurgias não são obrigatórias. Exato. Só fazem se quiserem e as que quiserem. Portanto, não é obrigatório. E a coisa pior que se pode perguntar a uma pessoa destas, por exemplo, eu não chegava agora aqui e dizia assim, está tudo bem, então que medicação é que tomas? Não tem nada a ver com isso. Exato. Não se vai perguntar a uma pessoa trans, então, que cirurgias é que já fizeste? Ou já fizeste? Ninguém tem nada a ver com isso. Pertence à intimidade da pessoa. Pertence à intimidade da pessoa, porque não é, até porque não é obrigatório, podia ser, mas não é, felizmente não é, e eles só fazem porque a pessoa apresenta-se como se sente. Exato. O que está por baixo da roupa, não importa. Exato. Não ser necessário certas características que a sociedade impõe, não é? Para podermos ser quem somos. Sim. Aproveita então agora para falar do seu caso em concreto, enquanto mãe, e também deixá-la à vontade para responder apenas àquilo que quiser, obviamente. Quando é que percebeu que a sua filha não estava confortável no corpo que tinha naquela altura? Eu não percebi, eu fui informada por ela. E eu hoje digo que sou mãe. Quando as pessoas às vezes me dizem que eu sou uma pessoa muito corajosa, tu tens tanta coragem. Não, corajosa é ela. E eu vou buscar a minha coragem à minha filha, porque ela é que é corajosa. Eu não percebi. Porque, como eu disse no início da nossa conversa, eu não tive indicadores. Eu de repente sou confrontada com eu sou uma rapariga, eu quero ser tratada por este nome. Eu nunca me apercebi de rigorosamente nada. O indicador que eu hoje olho para trás e penso que se calhar, mas cá está, estávamos em plena pandemia, estávamos todos fechados em casa e aquele jovem, na altura, sempre muito isolado, muito agarrado só ao computador, sempre mal com todos nós, a minha mãe ainda estava em casa. Estávamos todos fechados em casa, pronto, eu atribuí que isto é normal. Às vezes falava com outros pais e diziam-me que é mais ou menos isso também que se passa cá em casa. Mas não, no caso dela é que era tudo. Era ali uma mistura de tudo, porque depois quando ela nos fez o coming out e quando começámos a falar com mais... Depois nós conseguimos absorver aquela informação toda e que começámos a falar com alguma tranquilidade, o que ela nos explica é que aos 10 anos, percebeu que alguma coisa era diferente, não sabia explicar o quê. Aos 12 percebeu o que era, tentou contrariar. Aos 14 não aguentou mais. Ela fez uma primeira abordagem que eu não valorizei, eu não levei a sério. Eu hoje, eu tenho consciência que sem ser propositado eu magoei a minha filha. Eu tenho essa consciência mas não posso fazer nada, eu não posso ir lá atrás mudar o que aconteceu, porque eu também não sabia. E a minha filha faz-me uma primeira abordagem ao assunto numa saída com os amigos ao cinema e manda-me uma mensagem com uma conversa que eu achei que era brincadeira, porque sempre foi uma pessoa que teve muito sentido de humor. E achei, pronto, ok, é mais uma brincadeira daquelas faladices dela e não valorizei nada. Isto foi em dezembro de 2019. Okay.
Em março de 2020, fechamos-nos. Todos. Em julho de 2020, a minha mãe, entretanto, já tinha ido para o lar, porque eu acho que aqui também o fator das avós, que há bocado eu sei que vocês já fizeram um programa dedicado aos avós e e netos. Aqui o caso da avó, acho que a avó é que estava de alguma forma ainda a aprender aquela... De alguma forma a aprender ela a libertar-se. Ok. E a partir do momento que a minha mãe vai para o lar, que ela se sente mais, se calhar mais à vontade, não sei, nunca abordámos bem esta questão, mas se calhar é um pouco por aí. Em julho de 2020, portanto a minha foi para o lar em maio, em julho nós estamos de férias e de repente volta à mesma conversa, ela não quis ir à praia, porque isso foi um indicador, o não querer ir à praia, o não querer mostrar o corpo, o tal compra das roupas XXL, e eu dizia assim, disparate, uma coisa tão grande, porque não és assim tão grande. Eu hoje sei que são sinais, na altura eu não sabia, achava só que era uma parvoíce. Eu estou a ser aqui absolutamente transparente e honesta. Eu estou na praia com o meu marido e de repente estávamos com um casal amigo e disse, olha lá estas mensagens, vamos embora para casa. Foi uma conversa muito dura, foi. Porque é que me estás a fazer isto? Eu disse isto à minha filha. Eu tenho consciência que no momento em que eu digo porque é que me estás a fazer isto, eu magoei a minha filha. Eu quase que... Ela costuma usar uma expressão muito interessante. Em 2019, em dezembro de 2019, quando ela fez a primeira abordagem, que eu não valorizei, ela tentou pôr o pé fora do armário e eu empurrei-a novamente para o armário. Ela utiliza esta expressão. E naquela conversa eu hoje sei que quase que eu tentei novamente empurrar para o armário. Mas se calhar eram os meus próprios medos. Eu não estava informada, eu não estava preparada, eu tinha medos que acho que são legítimos. Acho que os pais, a partir do momento que são pais, têm medo. Sim. E aqui fugimos um bocadinho. E depois há a questão dos transmasculinos, os transfemininos, que é totalmente diferente. O transmasculino, mesmo assim, é muito mais facilmente aceite do que o transfeminino, é muito mais discriminado. Porque há uma imagem também, ou seja, diria que as mulheres transexuais sofrem de um grande estigma e de uma grande sexualização. E acho que e acho que a sociedade vê-las dessa forma acaba também... Lá está, por isso é que os indicadores de suicídio são bastante altos, porque infelizmente estas pessoas não aguentam, e acho que qualquer um de nós não aguentaria um terço do que estas pessoas sofrem. E acho que são essa forma de ver, essa forma às vezes de tratar e tudo mais, que acaba por tornar até a vida das pessoas mais difícil, porque, não sei, lá está, nós estamos no nosso lugar enquanto pessoas cisgênero, e muitas vezes não paramos para pensar sobre isto, para pensar como é que, pronto, apesar das nossas características, acabamos por pensar sempre que nós estamos piores que os outros, e acabamos por não olhar para o lado. E este caso das mulheres transexuais serem, digamos, mais prejudicadas na sociedade que os homens transexuais, pelo menos na minha visão e a visão que eu tenho, vem por esse sentido, é o olhar enviesado que a sociedade tem sobre estas pessoas, que no fundo... São pessoas. Exato. São no fundo, pessoas. Que no fundo em nada são diferentes, em nada... Aliás, somos todos diferentes, mas no geral em nada são diferentes, não são outros seres, não são... Aberrações. Aberrações, lá Ouve-se está. muitas vezes essa expressão. E além dessa... É horrível. E além dessa, o querer conotar a transexualidade como uma doença, tudo mais, como se as pessoas tivessem algum problema do foro mental. Quando, no fundo, quem diz isto é que tem muitas frustrações dentro de si e tem os seus próprios problemas mentais para resolver e tudo mais. E acho que, neste caso, e como a Alexandra estava aqui a dizer, ter colocado os seus medos como... Lá está, nessas formas de abordagem, foram os medos da Alexandra a falar. E acho que é muito importante para os pais, e acho que neste sentido a Alexandra até deve concordar, que os pais neste caso, jovens e depois até já de adultos, é sempre muito bom recorrerem ao apoio de um psicólogo, um apoio sim. para a sua própria saúde mental ser tratada, porque há muitos preconceitos que são incutidos de criação e tudo mais, e acho que é na terapia que se resolve muitas destas coisas, é conversando com um profissional. E aqui no caso específico da Amplos, que eu estou aqui em nome da Amplos também principalmente, aliás, é o apoiar-nos uns nos outros. Exato. Nós quase que somos terapeutas uns dos outros.
porque de repente há um que vai mais abaixo e temos um grupo de WhatsApp e falamos ali uns com os outros e levantamos logo a moral, porque volta e meia acontecem coisas menos agradáveis e termos pares com quem falar que falam a mesma linguagem, têm os mesmos medos, têm as mesmas, ou já passaram por o mesmo, é uma terapia também, mas concordo que procurar o apoio psicológico é muito importante. Se bem que muitos profissionais de saúde ainda não estão preparados. Pois, aliás, não só os profissionais de saúde, acho que... Sim, de uma maneira geral, sim. Mas pronto, a quem recorremos é que torna-se ainda mais grave neste sentido. Mas é o que torna amplos diferente, é esta questão dos pais estarem unidos, é uma união de pais, estão todos a apoiarem-se uns aos outros e mais à frente vamos tentar descobrir aqui onde é que tanto a Amanda, tanto a Alexandra, tanto o Rui se seguraram para enfrentar tudo isto, porque a Amanda, no fundo, é a pessoa que tem que ter mais coragem. Sim, sem dúvida. Lá está. Ela vai passar por tudo. É ela que lida diariamente com a sua própria vida, mas no fundo os pais acabam por também, na vida deles, verem-se em algumas situações menos confortáveis. E quando se procedeu à alteração do género da Amanda, nós tivemos logo esta dúvida que conversámos, tornaram-se mais protetores em relação à vossa filha, houve um cuidado redobrado, uma atenção redobrada, um cuidado... Eu agora já estou melhor, eu vou-vos contar, eu agora estou um bocadinho melhor, mas eu lembro-me que no início... Tornou-se mais mãe galinha? Sim, eu já era um bocado, é filha única também, já era um bocadinho galinha. Mas eu, por exemplo, no início dei por mim, eu tenho tentado corrigir isto, porque eu compreendo que as pessoas, minha filha para mim é uma mulher lindíssima mas é diferente, pronto, eu tenho que reconhecer que é diferente, e se ela ao circular basta ser gótica, o aspecto gótico e tudo mais já chama a atenção. Eu no início lembro-me que ia com ela, por exemplo, num shopping, que aconteceu 2 ou 3 vezes mais no Algarve, nós acabamos por ir muito lá para baixo. As pessoas olhavam para ela e eu olhava assim para as pessoas. Eu dei por mim a intimidar as pessoas. Eu, inclusivamente, recordo-me perfeitamente nós chegarmos ao Algarve Shopping, irmos para a zona lá dos restaurantes, porque íamos almoçar, e há uma mesa que viram-se todos assim de repente para olhar para ela. E eu corrigi já isto, já não sou assim. Mas assim, algum problema? Alguma questão que querem colocar? Eu respondo. Dei por mim a ter este tipo de atitudes. Era o meu instinto protetor a falar. Às vezes ainda faço um bocadinho, mas de forma mais discreta. Já não, estas coisas assim já não faço, mas isto foi mesmo logo no início. Sinto, sim, que proteger mais. Eu vou deixá-la, por exemplo, na música e gosto de me certificar que ela já entrou lá para o espaço. Sim, tornei-me mais protetora, talvez. Cá está, porque há todo um conjunto de histórias que a gente ouve em relação a estas pessoas que ainda me atormentam. Eu até fazia a pergunta, não sei se a Amanda nos está a ouvir, é muito mãe galinha? Sim. Sim, ok, temos a confirmação aqui mesmo. Sim, e a verdade é que também para tranquilizar os pais pode existir momentos em que se tornam mais castradores de alguma forma, mas estamos todos a aprender, não é? Eu ainda estou a aprender, embora já esteja neste processo há 2 anos e tal, mas eu sinto que ainda tenho muito que aprender, ainda tenho assim um caminho muito longo, ninguém sabe sempre. Acho que vamos todos aprender até o último dos nossos dias, não é? Eu acho que sim. Surgem sempre questões novas e isto é um caminho, pronto, é um caminho que se tem que fazer, sim, que vai, às vezes é um bocadinho tipo montanha-russa, vai lá acima, vem cá abaixo, porque depois as questões hormonais, não é? Claro. De repente o organismo naturalmente produz um determinado tipo de hormonas e de repente nós estamos a meter outro tipo de hormonas. Portanto, há aqui alterações também, às vezes do humor e tudo, mas isto tudo se aprende e tudo. Chega lá com calma, tranquilidade. E uma coisa importantíssima, amor. Nós temos que pensar... Eu vou-vos só dar um exemplo. Eu utilizava no início, logo no início, eu tenho que falar às vezes, parece que já falei assim há imenso tempo, mas
eu recordo-me que uma frase que eu utilizava muito era: eu tenho a sensação que estou a fazer o luto de um filho vivo para ver nascer uma filha. Que estupidez. Ela não morreu. A pessoa é exatamente a mesma. O meu amor por aquela pessoa, tivesse o nome que tivesse e agora a Amanda, é o mesmo. E isto deixou então de me fazer ainda mais sentido quando um pai, da Amplos também, que houve esta frase várias vezes, porque logo quando nós, as primeiras conversas, o luto anda sempre ali, a palavra luto acaba sempre por andar ali um pouco, e eu lembro-me de haver um pai que já lá estava há imenso tempo e que disse assim: não digam luto, não digam luto, porque eu tive outro filho que efetivamente morreu e posso-vos garantir que a dor não é nem pouco mais ou menos a mesma. E aí realmente aboli por completo. E não é. A pessoa está ali, é a mesma. O amor acima de tudo, o respeito. E passa até uma conotação de certa forma negativa para o assunto. Sim, mas pronto, cá está. Aprendi. Sim. Aprendi e estamos sempre a aprender. E não é só isso, antes da Amanda expressar perante vocês que pronto, é a Amanda, quando se fechava no quarto, quando estava mais isolada, já estava no fundo a distanciar essa relação. A partir do momento em que ela se sente amada, respeitada e segura, acaba por voltar sem dúvida. Voltar a aproximar-se sim. da sua filha e poder... Sem dúvida absolutamente nenhuma. O apoio dos pais é fundamental, porque são as primeiras pessoas. Se não formos nós pais a proteger e a acarinhar e a receber e a acolher, quem é? Portanto, eu nem consigo às vezes imaginar isto de outra maneira. Não consigo, é impossível. E tem de ser mesmo os próprios pais a transmitir essa segurança e essa confortabilidade, não é? Porque, quer dizer, eu penso até, nestes casos, se um filho ou uma filha tiver uma aceitação, mesmo assim a palavra aceitação tem aqui também uma carga, pronto, aceitar... Nós não temos que aceitar, nós temos que respeitar. Mas vou utilizar aqui só para que se perceba. Sim, claro. Quando o filho ou uma filha tem uma aceitação dos pais, eu acho que talvez mais nenhuma opinião importará. Não é? Porque, quer dizer, são as pessoas, em princípio, mais importantes, e quer dizer, a partir do momento em que existe essa aceitação, essa segurança. Nada mais. A segurança, acho que a segurança é uma palavra aqui muito importante. Sim, sem dúvida. Acho que é importante isto é uma espécie de almofada para tranquilizar também que está num processo que só por si já não é nada fácil. Não é fácil. E tenho a certeza que ela vai atravessar por várias fases da vida dela, umas melhores, outras piores, mas claro que não é fácil. Mas a partir do momento que há estamos todos no mesmo barco. Sim. Não é a Amanda e nós. Sim. Não, somos nós. É uma família, somos aqui um núcleo. Eu não consigo imaginar de outra maneira. É importantíssimo. E eu deixaria aqui... sei que vocês possivelmente terão mais questões, mas eu deixava aqui... para quando este podcast for para o ar, se alguns pais estiverem a ouvir... caramba, amem os vossos filhos. Como eles são. Não os discriminem, não os afastem. São os vossos filhos. Agora vou falar ali para a câmara. Amem os vossos filhos, aceitem os vossos filhos como eles verdadeiramente são. Porque são pessoas, e são as pessoas que vocês amaram no momento em que nasceu e a pessoa continua a ser a mesma. Não os desprezem, acolham-nos, ouçam-nos. Porque de certeza absoluta que a coisa não é tão má como vocês se calhar pensam que é. Isto foi agora no momento, nos 2 minutos de fama. Faz todo o sentido, não faz todo o sentido. Mas é verdade. Sim. E é sempre diferente ser uma mãe a fazer esse apelo. Sim. Porque acho que as próprias mães se conectam umas às outras e acho que é... Os pais também, não vamos sim, esquecer os pais de maneira sim, geral. Vamos aqui só centrar nas mães, porque os pais também são importantíssimos. Sim, neste caso, pronto, as mães, pronto, os pais... lá está, é a questão do apoio. E há pouco ainda falávamos, porque temos aqui uma pergunta relacionada a algo que falámos, sobre a reação dos amigos e conhecidos. Houve esse tipo de situações em perguntarem pelo nome morto e por perguntarem sobre, naquele caso, o filho, mas como é que foi
como é que explicar? A reação dessas pessoas, Sim, como é que foi? das pessoas mais próximas, do Sim, ao círculo longo mais, disso. mais próximo. Eu acho que nós somos pessoas de muita sorte. Ou então as pessoas gostam muito de nós. Também, se calhar, é isso. Não será sorte, mas será as pessoas gostarem de nós. Tive um acolhimento incrível. Até, por exemplo, família minha próxima. Eu tenho tias com 80 e tais e 90 anos e eu pensei, como é que eu vou dizer às minhas tias uma coisa destas? Quer dizer, tive reações incríveis que eu não estava à espera. Estava à espera de ter que, se calhar, que explicar a situação. Mudar o chip ali em menos de nada foi... Tenho uma tia minha muito engraçada que tem 90 e tal anos que só diz assim, se fosse a Armanda era mais fácil, agora a Amanda parece que a coisa não soube. Foi muito bom, muito positivo mesmo, os meus amigos, os amigos dela também, aliás, ela fez o coming out com os amigos, mas pronto, os amigos dela depois houve ali uma altura, não eram muitos, estamos a falar da adolescência, começam se calhar a também ter outras... afastaram-se. E ela houve ali uma altura que esteve sem amigos. Ok. Acho que não teve nada a ver com a questão da transição. Acho que foi mesmo uma questão da adolescência. Não sei. Pronto. As atitudes ficam para quem as pratica e não vale a pena estarmos aqui a bater no ceguinho. Mas de resto, muito bom. Mesmo na escola, no meu trabalho. Há pessoas com quem eu estou dias inteiros, não é? Eu tive que fazer o coming out. Ela fez o coming out dela para connosco. Nós fizemos o resto do coming out para quem nos rodeia. Que é o nosso papel também. Nós aprendemos isso na Amplos. A Amplos, vamos ganhando estas ferramentas e vamos também aprendendo. E uma coisa que eu assumi foi, quem estiver comigo está, quem não estiver comigo, paciência. Agora, eu não vou abdicar de continuar a ser a mãe daquela pessoa. Digam o que quiserem, não quer saber. Eu acho que lá está, em relação aqui mesmo ao coming out, existe um coming out da própria pessoa, mas eu acho que a família também tem de fazer um coming out. Também fizemos o nosso. E até diria mais, eu acho que tem de se fazer um coming out todos os dias, porque todos os dias são diferentes. Sim. Ainda tenho pessoas, pronto, eu não ando propriamente com um megafone a dizer, claro. Não é? Já há pessoas, ou porque eu não vejo todos os dias, ou que há muito tempo... Perguntam-me, é raro o dia que não tenho pessoas a perguntar. Há aquelas pessoas a quem eu me interessa dizer, há outras também, acho que não vale a pena, também não vou perder tempo. E então essas, não, está tudo bem, está enorme, é logo que eu respondo, está enorme. Fica a conversa por aí. Mas sim, fazemos praticamente quase todos os dias, estamos a fazer um bocadinho esse coming out. E acho também importante aqui sublinhar uma questão que é a identidade de género. Nada tem a ver com a orientação sexual, porque são conceitos muito diferentes, mas compreendemos que em algumas cabeças ainda pode haver aqui um grande complexo, uma grande mistura. Quero-nos falar um pouco sobre isso, porque lá está, acho também importante falar para casa e dizer que uma pessoa, mesmo que proceda a uma transição de género, pode ser heterossexual, homossexual, bissexual ou encerrar em si qualquer outra orientação sexual. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela identifica-se como uma rapariga e, se der o caso, vai ser lésbica. Ou é lésbica, não vai ser? É. Sim. E porquê? Exato. Sim, porque todos nós somos diferentes e porque é que gostamos uns de umas coisas. Eu disse no início, eu sou cisgênero heteronormativa, porquê? Sou. Sim. Não tenho... Lá está, também não escolheu. Não. Eu não escolhi, tive sorte, pronto, tive sorte. É o que eu às vezes digo assim, porreiro, olha, não tenho que estar a fazer mudanças nenhumas, sou porque sou. Não sei explicar. Identidade de género e orientação sexual são coisas totalmente diferentes. Sim. A minha filha, lá porque é uma mulher, não tem que obrigatoriamente agora sentir-se atraída por homens. Ou pode se sentir atraída por ambos. Sim. São coisas totalmente diferentes. São abordagens totalmente diferentes. Eu acho que neste momento estamos a desbloquear muitas cabeças lá em casa, não acha? Porque acho que talvez isto, para algumas pessoas podem estar mesmo a sentir-se desconfortáveis. A ver se não vamos para aí criar ondas de choque. Ou autênticas chaminés de dar fumo. Sim. Porque, isto num sentido irónico, porque há muitas pessoas que, e acho que é uma das muitas conversas que deviam existir em sociedade, mesmo distinguir estes conceitos, porque pronto, todos nós vamos tendo às vezes situações em que nos apercebemos, no caso, quem já tem conhecimento sobre estes assuntos acaba por, às vezes, cruzar-se com pessoas que não têm este conhecimento ainda e acabam por confundir um pouco as coisas, e acho que isto é muito importante aqui de ser abordado, porque... E se calhar, pronto, se calhar vocês até já vão ter alguns convidados
da ILGA ou da Rede Execo. E se calhar também, quando acontecer isso, também abordar estas questões. Umas coisas não têm nada a ver, absolutamente nada a ver com as outras. Sim. Nada. Mas eu acho que estejamos nós aqui a utilizar esta tribuna que nos é dada para falar de orientação sexual e identidade de género, acho que há muitas pessoas que estão-se a sentir desconfortáveis neste momento, sim. se tiverem a ver que estão-se a sentir desconfortáveis, mas por isso mesmo é que também é o nosso papel é também realmente descomplicar a juventude e não só a juventude. Não só a juventude. Sim, é verdade. Eu acho que há poucos dias confrontava-me com isto, porque acho que o descomplicar a juventude acaba por descomplicar a juventude de qualquer pessoa, tenha a pessoa 60, 40, 20, porque a juventude vai ser descomplicada de qualquer forma e a partir daí essa pessoa acaba por rever a sua vida e perceber onde é que, lá está, ou não teve as atitudes mais certas, ou onde é que este conhecimento lhe fez mais falta e que a partir daquele momento tem mais conhecimento para fazer a sua vida. Mas se calhar, agora, voltando aqui ao nosso guião das perguntas, porque acho que esta pergunta que vem aqui é muito interessante. Porque muitas vezes falamos do acompanhamento e falamos que o acompanhamento especializado dos pais, e neste caso dos jovens e dos filhos, também é muito importante. Pronto, sei que acha que o acompanhamento é importante, mas que tipo de acompanhamento? É o psicológico e a nível também da saúde, dos cuidados de saúde. Por vezes não é fácil porque as pessoas não têm especialização para tal. Como é que foi todo este processo? Foi fácil conseguir os cuidados de saúde adequados? Aliás, se hoje em dia os cuidados de saúde até são adequados da forma como respeitam a Amanda, da forma como lidam com o caso? No nosso caso, assim, quando eu fui confrontada com o coming out dela, eu falei com um amigo meu que é psicólogo. Ele disse-me, isso não é nem pouco mais ou menos a minha especialidade, eu não domino a matéria, vou-te encaminhar para uma amiga minha, que eu penso que vocês também já conhecem, que é a Vânia Belis, que é sexóloga, a psicóloga e sexóloga. Eu falei com a Vânia, tive seguramente 1 hora e tal ao telefone com a Vânia, ela fez-me imensas perguntas, como é que foi a gravidez, pronto, conversa de psicólogo mesmo, e tem que ser, ela fez ali o papel dela. E ela disse-me assim, olha, não é também a minha especialidade, no entanto, deixa-me lá falar com um amigo meu, que é pedopsiquiatra, que eu sei que ele está a especializar nessa área, e vou ver, porque eu acho que ele vai começar a dar consultas no privado. Cá está a minha sorte outra vez, não sei. E assim foi, a Vânia deu-me o contacto que ele, de facto, ia começar a dar consultas no privado. Eu penso que nós teremos sido, possivelmente, os primeiros clientes do privado. Eu tenho que falar aqui nele, é o Dr. Rui Ferreira de Carvalho. Ele está a fazer o internato, penso que já terminou, no Santa Maria, mas dá também no privado. Sei que neste momento está a dar aulas também nesta área. É, quiçá, em Portugal, o maior especialista nestas matérias e, de facto, ela começou a ter logo acompanhamento. Eu acho que ela fez-nos o coming out, sei precisamente a data, no dia 21 de julho de 2020, portanto, o segundo coming out. O primeiro foi em 2019, e eu consegui consulta logo para o Dr. Rui no dia 30 de julho. A partir daí, claro, seguiram-se uma série de consultas mensais, que ainda continua, que são importantes, esse acompanhamento é muito importante. Quando o Dr. Rui percebeu que tínhamos que começar a entrar por outro caminho, que é a endocrinologia, pediu o contacto da nossa médica de família, entraram em diálogo, penso que via e-mail, que por sua vez pediu as consultas de endocrinologia em Santa Maria, portanto ela está a ser acompanhada no público na especialidade de endocrinologia e pronto, as coisas têm ido acontecendo naturalmente, mas cá está, eu se calhar também tenho tido sorte aqui em Beja, portanto nós somos de Beja, em Beja não há estas especialidades, os médicos ainda estão não há especialidade, eles têm que se especializar e há toda uma série de coisas que eles têm que aprender e têm vontade, eu sinto que há uma vontade de aprender, que é importante, têm que querer aprender também. E pronto, isto agora é um processo que vai seguir as suas etapas, mas foi, no meu caso, até posso dizer que foi relativamente fácil conseguir os acompanhamentos necessários. E em todo este processo, o que é que foi o mais difícil, mas acima de tudo, o que é que foi o mais gratificante? O mais difícil foi habituar-me ao nome e aos pronomes, e não me enganar. Porque o dead name levava 14 anos de avanço.
E aí eu tive que lhe dizer, epá, tens que compreender que isto não é assim no estalar de dedos, que essa talvez tenha sido o mais difícil. O mais gratificante é hoje ver o sorriso na cara da minha filha e ver que ela está feliz, que se sente bem e ela está a sorrir, que é muito bom sinal. E está a ser ela própria. E eu não tinha o direito nem eu nem ninguém tinha o direito de continuar a manter no cativeiro do armário, não. Lá está o amor. É o amor, sim. O amor é incondicional. Incondicional. Sim. E pronto, agora... Mas agora sou eu que quero falar aqui de uma coisa. Claro. Se posso? À vontade, à vontade. Vou ser rápida, prometo. Como eu disse, vocês convidaram a Amplos, calhou-me a mim e obrigada. Isto para mim é um privilégio enorme estar aqui. Nós é que agradecemos. A Amplos, conforme eu disse no início, é uma associação de mães e pais pela liberdade de orientação sexual e identidade de género. E a Amplos, durante os últimos anos, tem estado a trabalhar com uma psicóloga que continua a trabalhar e essa psicóloga continua a dar apoio quer aos pais ou à família em geral e pontualmente também a filhos, e editou estes 3 guias, que eu vou deixar cá estes guias e depois poderei enviar também em PDF para vocês, se quiserem, e se acharem por bem, cá está, começar a desbloquear aqui algumas situações. Portanto, são 3 guias para famílias de pessoas trans. Tem toda uma série de informação, incluindo algumas sugestões de filmes e vídeos e livros, que as pessoas, por exemplo, para irem às escolas, começar a abordar as questões, por que não começar com um videozinho? Existe um vídeo muito giro que eu hei de vos mandar depois por e-mail também, que é a Família Biscoito, que saiu há pouquíssimo tempo. Depois há o guia para as famílias de pessoas LGBT. Mais ou menos a linha orientadora é a mesma, mas acaba por abordar, das pessoas trans aborda outras questões que este não aborda. E depois este para a comunidade em geral, escolas, saúde, etc. Há Amplos também, caso os municípios ou os serviços de saúde queiram, desde que peçam, temos a nossa psicóloga que vai dar formação aos técnicos, sejam eles da ação social, e dentro da ação social há toda uma série de valências que fazem falta, e é só contactarem-os. Aliás, vocês chegaram a Amplos, foi fácil chegar a Amplos, é só pedirem essas formações, contactarem, depois articularem com a psicóloga, se quiserem, logicamente. Mas para já, eu vou deixar cá estes guiazinhos para vocês, vou mandar em PDF também, conforme disse, e a partir daqui vocês depois explorem e vejam se conseguem ainda chegar a mais gente. Que eu acho que quanto mais pessoas souberem os serviços públicos... Deixamos o desafio ao município de Montemor Novo, por exemplo, e a todas as entidades que estejam a assistir. Já que eu vou puxar a brasa à minha sardinha, conforme eu já disse, eu sou de Beja. Beja já fez a formação com os técnicos da rede social. Aqui não tenho a certeza, sei que a pessoa mais especializada para me falar disso é a Anabela, está-me a dizer que não, por isso deixamos mesmo um desafio ao município, nada melhor do que o próprio canal do município, para deixar aqui esse desafio, porque é importante. Isso Montemor sabe muito bem para toda a gente. É verdade. E temos mesmo... O aprender não ocupa espaço. Exatamente. É verdade. Mas há bocado eu ia-lhe fazer esta pergunta. Sim. Antes de falar, ainda bem, dos guias, perguntar a relação dos apoios, porque já percebi que Amplos foi um grande apoio. Foi. E continua a ser todos os dias. Mas os apoios da Amanda foram os pais? Onde é que acha que ela própria foi buscar o apoio para poder... Eu acho que, sobretudo, eu vou olhar para ela, sobretudo à família, ao Dr. Rui, que foi uma ajuda essencial, e continua a ser uma ajuda essencial. Qualquer coisa, às vezes, ali se foge dos... Eu ligo logo ao Dr. Rui e ele é impecável, logo consulta online, para não termos que eventualmente ir a Lisboa. E depois, pronto, os amigos podiam ter apoiado um bocadinho mais, não apoiaram, mas isto vai-se tudo recompor. Ela só tem 17 anos, tem uma vida inteira para frente, outros amigos virão, Há pessoas que saem, os outros se calhar perdem, se calhar daqui, assim, porque ela vai ser uma grande artista, e depois eles vão dizer assim, pois, nós éramos amigos dela, ela agora está a atuar não sei aonde,
E já não nos liga nenhuma. Estas bufetadas de luva de pelica. Mas pronto, as atitudes ficam para quem as pratica. Não desejo nada, nenhum mal àqueles miúdos, muito pelo contrário, gosto imenso deles. Tenho pena da forma como se afastaram assim de repente. Mas pronto, está mais marés que marinheiros. Eu vou fazer este momento porque acho que é interessante, que é também um apelo ao Dr. Rui Ferreira Carvalho, porque nós tentámos trazê-lo para falar sobre este assunto. Já ouviram falar, sim, vai ficar famoso. Eu vou estar com ele para a semana. Tentámos trazê-lo para este tema em específico. Eu quase não tenho tempo. Depois tentámos contactá-lo, pronto, não chegámos a ter resposta, porque, pronto, ainda por cima, um médico tem sempre uma agenda bastante cheia. E foi logo a nossa primeira. Pronto, na pesquisa percebemos que era a pessoa mais especializada para falar sobre este assunto. E deixamos aqui o apelo para nos visitar. Nós prometemos que... Eu para a semana vou estar com ele, vou falar no assunto e depois quando o podcast for para o ar eu mando-lhe por WhatsApp. Ok. Muito obrigado. Fiquem descansados, vou fazer isso. E pronto. Sim, ainda gostava de fazer aqui uma outra questão, que é, em algum momento, a Alexandra e o seu marido temeram pelo futuro da vossa filha, ou é algo que com o tempo vos vai também tranquilizando, sabendo que ela hoje está bem e em princípio vai tudo correr bem? Se disser que não tememos... Há momentos de medo? Claro que sim, porque se é difícil o emprego, etc, para uma pessoa dita normativa, para uma pessoa trans, feminina, ainda será mais difícil. Portanto, as questões de futuro laboral preocupam-nos, mas eu acho que ela vai dar a volta e neste momento já não digo que não me preocupe, que o futuro, até o meu futuro me preocupa, quanto mais o dela, mas eu acho que a seu tempo as coisas encaminham e não... O maior tormento que acho de todas as mães de raparigas trans é não queremos mais Gisbertas. E quem não souber quem é Gisberta, vá pesquisar a história da Gisberta, porque ninguém merece. Ninguém merece. E a Gisberta ainda acho que ainda não, embora já tenha sido feita alguma justiça e alguma homenagem, ainda não é suficiente. Exato. E acho que é uma das coisas que nos assusta, pais de pessoas, é as Gisbertas que ainda há por aí, que infelizmente ainda existem, mas aquela história, quem não conhecer, quem for ver este podcast e nunca tiver ouvido falar na Gisberta, comece se calhar por ouvir uma canção de Pedro Brunhosa, que é a Balada da Gisberta, por exemplo, que já foi também cantada por Maria Bethânia no Brasil, que também acabou por adotar o tema do Pedro Brunhosa, e a partir dali, da música, ouvindo a música, leiam sobre a história da Gisberta. Ninguém merece. E não queremos mais Gisbertas. E acho que, só mesmo para terminar, e mesmo neste sentido, como é que nós podemos prevenir a discriminação contra as pessoas trans? Acolhendo-as, ouvindo-as, não as discriminando, não as pondo de parte, não... Está tudo no acolhimento, na forma... Temos que olhar para aquela pessoa e ver uma pessoa. Não é uma pessoa trans, é uma pessoa. Eu acho que... É a partir daí. Acho que a partir daí é olhar para a pessoa como pessoa. É isto, é aquilo, é outro. Não, é uma pessoa. E acho que... Eu tenho só aqui fazer um pequeno apontamento. Não, eu ouvi que a sua filha tem veia artística. Tem. Queres falar um bocadinho só sobre isso? Falo já, agora vou fazer publicidade. Não, é porque é muito curioso, porque o nosso último tema foi que apresentámos ainda ao ano passado, dia 31 foi sobre cultura. É muito interessante porque agora parece que a sua filha tem uma veia artística. Ela é uma rapariga muito talentosa, eu tenho imenso orgulho. Ela toca guitarra, baixo e bateria. Neste momento já compõe os seus próprios temas. Eu gostava aqui de utilizar os termos que ela utiliza, mas eu já não me lembro outra vez. Ela gravou todos a parte instrumental e depois, quando se apresenta ao vivo, apresenta só a tocar guitarra. Outra parte está previamente gravada, porque ela atua sozinha e compõe sozinha. Vai já agora, se quem nos estiver a ouvir, se isto for para o ar antes do dia 4, e se a quiserem ver, a atuar ao vivo, dia 4 ela vai dar um espetáculo em Lisboa, num bar que se chama Damas, que fica ali na Zona da Graça, na Rua Voz do Operário. Se a quiserem ver atuar, com muito gosto que a recebemos, e ela é uma rapariga muito talentosa que eu acho que vocês no futuro vão ouvir falar nela.
Eu tenho esse feeling. Fica aqui a promessa que vamos divulgar nas nossas redes sociais também, tanto os projetos da Amanda como o espetáculo em si, para quem quiser poder visitar. Por fim, acho que terminamos assim a nossa conversa. E vou-te dizer outra coisa, desculpa, eu estou só a interromper. Mandar aqui um beijinho à Vânia, porque falámos aqui na Vânia. A Vânia é incrível. Ainda hoje continua-nos a enviar mensagens e enviar uma série de informações e tudo mais. Então enviar aqui um beijinho à Vânia, porque foi a nossa primeira convidada e, quem sabe, um dia também possamos voltar a ter connosco. Está um encontro por aí. Sim, porque nós falámos no episódio em que a convidámos, por dar-lhe sexualidade, só que ficou tanto por falar, então aqui fica um grande beijinho. A Vânia é uma grande comunicadora, eu acho que sim. É verdade, uma grande comunicadora, então um grande beijinho para a Vânia. Era uma temporada só para a Vânia. Sim. Vamos agora então ficar, porque a conversa terminou, mas ficamos com os números que importam. Em 2021, 11 pessoas trans foram mortas na Europa. Estima-se que, à escala global, este número seja 375, o maior que foi registado desde sempre. Em 2018, foi aprovada a lei que garante a autodeterminação de género para pessoas maiores de idade e para maiores de 16 anos, com a aprovação dos seus representantes legais. Segundo um estudo da Universidade do Porto, 80% dos jovens LGBTI escondem a sua identidade de género dos professores e funcionários escolares.